Bem, bom dia. Se calhar vamos começando, ainda somos poucos, onde entrar mais, poucos mais bons também. Hoje não sei quem já foi às outras formações, que não, mas também não é importante. Hoje vamos estar aqui numa conversa um pouco mais informal, mais descontraída, com o Scout Bruno Reis, que atualmente está no Blackburn, e vamos tentar aqui criar umas dinâmicas interessantes, trocar ideias para todos aprendermos um pouco e de forma mais amigável, vá, mais conhecidos. E por isso estejam à vontade para ir participando. Eu e o Diogo colocamos agora, se calhar, duas questões também para verem mais ou menos o contexto e depois estejam à vontade para seguirem por aí. Vou dar um tempinho ao Bruno também para se apresentar e para vocês o conhecerem melhor. E então estejam à vontade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos os presentes. Acordar cedo, mais ou menos, para vir a falar de futebol é sempre sinal que o pessoal tem paixão pelo que faz. Eu gosto sempre de dizer isto no início de formações ou deste tipo de conversas, seja que tipo de intervenção for. Gosto sempre de deixar claro uma coisa. Pode ser se calhar um bocadinho um chavão, mas que eu acredito nele a 100%, que é o facto de as respostas que vou dar e as intervenções que vou ter nesta conversa serão sempre nem certas nem erradas, serão baseadas nas experiências que fui tendo ao longo da vida, nomeadamente em Portugal, pronto, onde trabalhei em clubes desde os maiores nacionais até clubes de distrital e, portanto, tive a oportunidade de passar em bastantes realidades, e futebol sénior e futebol jovem, e depois também as experiências que tenho tido no estrangeiro, nomeadamente em Inglaterra. Estou no Blackburn, já estive no Bolton no passado, e portanto as minhas intervenções serão obviamente um bocadinho o resultado do que fui bebendo um pouco por todo o lado. Portanto, será toda a gente aqui nesta conversa, como foi dito e muito bem pelo Mauro, o objetivo é ser muito informal e eu adoro isso, porque quanto mais informal e mais conversa, não de café, mas um bocadinho acima disso, mas quanto mais for isso, melhor. E, portanto, sintam-se à vontade para contrapor e debatermos aqui ideias que estamos aqui todos para aprender, como é lógico. Exatamente. Pronto. Então, se calhar para arrancar, e também porque é uma pergunta muito introdutória, gostava só de perguntar primeiro ao Bruno, e penso, não sei, se calhar não, mas que possa ser do interesse geral ou não, o começo. Como é que começa o trabalho e o interesse pelo scouting? Essa pergunta é engraçada, porque não vou dar uma resposta não vou parecer muito apaixonado pelo scouting, mas basicamente, como qualquer jovem, sobretudo os que enveredam para esta área, obviamente sempre tive uma grande paixão pelo futebol, o que de certa forma até é um pouco estranho, porque em casa não tinha qualquer pessoa que gostasse de futebol, mas no entanto saí um viciado e, e pronto, desde os Championship Managers quando era adolescente até começar a passar isso para a prática e neste caso também a procura de desenvolver competências inicialmente na área do treino e a minha entrada na Escola Superior de Desporto Rio Maior para tirar o curso de treino desportivo também visou isso. E gradualmente pronto, fui tentando desenvolver as minhas capacidades no treino e estava a dedicar-me acima de tudo à componente de treino em camadas jovens, progredindo de forma natural, e até que pronto, surgiu a oportunidade de começar a colaborar neste tipo de áreas de scouting, num fundo um pouco como complemento ao que já fazia a nível de treino, às aulas que dava como professor de Educação Física. Portanto, obviamente estamos a falar numa altura em que ainda não era profissional, e primeiro o scouting, neste caso com o Futebol Clube do Porto, depois surgiu a oportunidade do Benfica, portanto em 2009, 2010,
ainda nos primeiros anos do Benfica Lab, que penso que já nem existe no mesmo formato, mas que na altura englobava a componente de análise de jogo. Havia uma reestruturação do departamento e um ampliar do departamento, entraram várias pessoas, houve oportunidade para mim e pronto, e desde então tenho alternado um bocadinho entre a parte de análise de jogo, ou seja, a função de analista. Antes chamava-se observador, agora está-se a chamar mais analista, se calhar um bocadinho, porque em Inglaterra é o analista e há aqui uma tendência natural de conciliar a linguagem, se calhar, mas tenho alterado um pouco entre o analista e o scout propriamente dito, o anterior olheiro também, né? Porque é o calão da função. E pronto, e é nesse momento o que estou a fazer. O bichinho surgiu quando comecei a fazer, porque lá está, comecei a fazer, não que não tivesse essa preocupação, eu quando treinava os sub-13 do Estrela da Amadora ou os sub-15 do Lourelo, eu quando podia ia espiar treinos dos adversários e portanto sempre houve esse gosto em procurar informação, em saber como os adversários jogam, em tentar obviamente explorar fraquezas, minimizar forças, o normal de qualquer pessoa que se calhar está interessada no jogo e, pronto, e quer tentar ganhar o jogo seguinte. Portanto, sempre houve esse bichinho. Com a entrada na área do scouting e de análise, pronto, os primeiros anos fiz as duas coisas. Naturalmente, o meu interesse pelo lado tático do jogo já era grande e passou a ser muito maior e desde então a minha forma de ver o jogo, a não ser que esteja completamente desconcentrado e distraído num jantar de amigos, mas mesmo assim, a maior parte das vezes, obviamente, vejo o jogo de uma forma que não via há 10 anos atrás, naturalmente. E já não consigo ver como via há 10 anos atrás, porque agora, obviamente, procuro sempre, ou quase sempre, perceber o lado estratégico que foi preparado pelos treinadores, pronto, e o bichinho foi posto e pronto, e ficou para sempre. Ah, bom dia. Antes de mais, eu queria agradecer você ter aceito o convite. Antes de mais, eu também queria dizer aos nossos participantes que estão à vontade para colocar qualquer questão ao aluno. Como dissemos anteriormente, é suposto ser uma conversa informal, no sentido do futebol, e a minha questão é a seguinte. Ah, quais foram as diferentes metodologias de observação e como é que você se adaptou consoante cada contexto? Ou seja, passou pelo Campeonato de Portugal, segunda divisão primeira, e também já está a trabalhar atualmente em Inglaterra. Quais foram as diferenças, as metodologias de observação? O que é que quer dizer o Diogo com metodologias de observação? Observação de jogadores, que tipo de jogadores procuravam, Ok, uh, em que contextos. ok. Pronto, falando se calhar mais em concreto da minha experiência atual, não, se calhar não quero relativizar, comparar tanto com o que eu fiz no passado, pronto, se calhar para não ferir suscetibilidades, mas no atual, eu penso que o Blackburn está estruturado de uma forma bastante virada para, e bem, na minha opinião, para a procura de um grande número de jogadores. O objetivo é recolher o máximo de informação do máximo de jogadores possível. E isso, numa primeira instância, na minha opinião, é positivo. Depois, entra a parte subjetiva de cada scout. E eu, nesse particular, tenho
tento adaptar a minha forma de ver o jogo e de pesquisar sobre os jogadores um pouco para ir de encontro ao máximo ao modelo de jogo da equipa, e é com base nisso que faço o meu scouting. Isto para dizer o quê? Eu faço scouting para o Blackburn de uma forma diferente do que se amanhã começasse a trabalhar para um clube qualquer completamente diferente, português, espanhol, italiano, o que fosse, totalmente diferente. Porque tenho a vantagem de, antes da minha função atual de scout europeu, que agora deixou de ser europeu, porque com as mudanças de regras nas transferências passou a ser muito mais fácil para os clubes ingleses contratar na América do Sul e, portanto, neste momento tenho vários países europeus, mas também tenho vários países da América do Sul que acompanho. Mas nestas funções, eu tenho a vantagem de, antes de ir para estas funções, ter estado 2 anos lá em Blackburn, porque agora vivo em Lisboa, lá em Blackburn, a fazer análise de adversários, sobretudo. E, portanto, isso resultou em quê? Resultou em 2 anos, ligeiramente mais até do que 2 anos, de troca muito profunda de ideias com o treinador, com a equipa técnica, muita análise de jogo e, obviamente, associado a isso, inevitavelmente, um conhecimento, penso eu, grande, até porque a equipa técnica tem sido a mesma, já desde 2017, portanto, ainda entraram antes de mim no clube, e, portanto, esse conhecimento mútuo, ou neste caso, mais importante, o conhecimento que eu tenho do que o treinador quer a nível técnico-tático, a nível atlético até, a nível de atitude, de compromisso, de forma de estar, de postura, tudo isso, se calhar tenho um conhecimento, por causa da experiência que tive e dos 2 anos que estive lá, noutras funções, se calhar tenho um conhecimento superior ao que o normal scout tem, em que se calhar muitas vezes nem conhece o treinador principal ou então trocaram impressões uma ou 2 vezes. Isto falando de scouts, obviamente, que estão deslocados, como eu estou. E, portanto, tenho essa vantagem. E, portanto, as diferenças, ainda um bocadinho mais agora de encontrar a pergunta, as diferenças são essas. Tento, no meu caso, porque sei, e agora, pronto, off record, tento, porque sei as áreas em que a equipa técnica do Blackburn Rovers e a estrutura em si, sei as áreas em que são fortes e sei as áreas em que são menos fortes. E com base nisso, a minha tendência para recomendar mais jogador A ou jogador B, em detrimento de jogador C ou D, tem a ver um bocadinho com aquilo que eu acredito que seja a forma como aquele jogador vai ser trabalhado, quer no presente, quer no futuro. Isto, obviamente, acima de tudo, este tipo de abordagem tem mais a ver, acima de tudo, com os jogadores mais de potencial, mais de futuro do que os jogadores de sucesso imediato. E nesse aspecto, porque a cultura que está lá instalada é diferente do que se faz em Portugal, bastante diferente até, tenho plena consciência que um jogador que a nível cognitivo seja muito forte, que a nível técnico seja forte, mas que a nível motor, a nível físico, não esteja ainda potenciado, digamos assim, deverá ter um crescimento muito maior na nossa realidade do que um jogador oposto, em que já seja muito atlético, mas que o nível cognitivo seja menor. Isto porquê? Porque o processo de treino é diferente, é virado para outras coisas. E, portanto, a minha diferença, respondendo agora mais diretamente à pergunta, finalmente, a diferença é esta, tem a ver com o tentar adaptar ao máximo o que eu vejo ao contexto e tentar perceber: este jogador tem potencial, este jogador naquele meio iria crescer muito, naquele meio se calhar cresce menos e no outro meio cresce ainda menos. E, consoante isso, a minha hierarquização dos jogadores é feita. Certíssimo, acho que ficou respondido. Vamos, se calhar, agora então começar a deixar alguém que queira colocar alguma questão ao Bruno, ou participar, ou trocar ideias por aí. Sintam-se já à vontade.
Não sei, se ninguém tiver Há questão. sempre vergonha. Exato. Mas o Eurico tinha uma questão, acho eu. Pronto, então se calhar se também ninguém for perguntando, nós preparámos mesmo isso, e passo a perguntar ao Bruno então, que referiu o Blackburn, referiu o Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto. Não as estratégias, vamos dizer assim, mas como é que está o processo de entrada, conselhos, vá, de entrada para um scout num desses clubes, ou noutro clube qualquer, como é que o scout se oferece ao mercado, vamos dizer assim. Uma boa questão. Eu vou ser muito frontal. O fundamental no futebol, por triste que seja ou não, é a questão dos contactos. E nesse aspecto, se calhar tive a sorte, embora tenha beneficiado disso também, como é lógico, mas nunca fui uma pessoa com um grande leque de contactos, longe disso. Nem sou pessoa de os alimentar por aí além. Mas poucos mas bons, não é, como costuma dizer, e portanto as oportunidades vão surgindo um bocadinho por aí. E há quem analise isso de forma negativa, mas se calhar não o devemos fazer. Porquê? Porque em todos nós, se queremos alguém para trabalhar connosco, se queremos alguém para, se lideramos um departamento e queremos meter scouts, meter analistas, se somos treinadores principais e queremos um treinador adjunto, um preparador físico, um treinador de guarda-redes, seja até noutras áreas, sem ser o futebol, em qualquer área, se queremos alguém para trabalhar connosco, em equipa, o que é que procuramos? Procuramos alguém em quem vimos competência e em quem temos confiança. E, portanto, o futebol é um bocadinho isto. É tentar, obviamente, fazer contactos dentro do possível, mas de forma genuína e tentar mostrar competências e capacidade para desempenhar funções, se calhar até mais exigentes do que acho que estamos a fazer neste momento. E é assim que provavelmente estamos crescendo. Pronto, lá está, eu estava a trabalhar no futebol amador, a nível de formação, quando surgiu a oportunidade. O primeiro contacto com um clube profissional, com o Futebol Clube do Porto, foi através do professor Nuno Cristóvão, hoje treinador do Torriense, futebol feminino. Ele na altura era coordenador do scouting do Futebol Clube do Porto, em Lisboa, e portanto surgiu daí porque já o tinha conhecido no Estrela Amadora e pronto, e as oportunidades vão surgindo daí. Dos vários clubes onde vamos trabalhando, conseguir esta ligação com outras pessoas através do nosso trabalho e através do nosso empenho e de mostrarmos que somos pessoas com quem se pode contar. Acho que essa é sempre a primeira fase. Em segundo, pronto, eu não sei, pronto, se calhar é um desconhecimento mesmo, não sei se há pessoas que querem logo enverdar pelo scouting logo desde o início ou não, e se calhar agora há, porque cada vez mais é uma área em desenvolvimento. No meu tempo, já tenho 38 anos, portanto, quando comecei há quase 20 anos atrás, não era assim, e portanto o normal era as pessoas quererem ir para o treino e depois, a partir daí, com o ampliar de várias áreas, portanto, começou a bifurcar um bocadinho, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas a nível de quem quer começar pelo scouting propriamente dito, eu dou o exemplo de uma pessoa que conheço, que espero que ele não se importe de eu lhe estar aqui a dar o exemplo, até porque é público, mas o Tiago Leal, que é adjunto / analista do Paulo Fonseca na Roma, como é que ele chegou ao Paulo Fonseca? Nem foi ele que chegou ao Paulo Fonseca, foi o Paulo Fonseca que chegou a ele. E como? Através da publicação que ele fazia de coisas na internet, não sei se era no Facebook, se era noutra rede social, mas em que mostrava análises, mostrava coisas que fazia, com qualidade, com certeza, e isso chegou ao Paulo Fonseca, indiretamente, penso que através de outra pessoa, mas já não tenho a certeza, e o Paulo Fonseca tomou a iniciativa de querer tomar um café com ele e querer conversar com ele, e desde então, Passos de Ferreira, na segunda passagem pelo Passos de Ferreira, portanto isto já foi
depois do Futebol Clube do Porto, depois do Paulo Fonseca ter saído do Porto. E pronto, e desde então, Passos Ferreira, Braga, Shakhtar, Roma e não só continua a trabalhar com o Paulo Fonseca cada vez num nível mais elevado, como até tem subido na hierarquia da equipa técnica e tem um papel mais preponderante agora com certeza do que teria no Passos de Ferreira. E às vezes é um bocadinho isto. Teve sorte, claro que teve muita sorte, mas procurou, não é? Interessante. Por acaso, essa história do Tiago Diallo, não sei, eu não tinha conhecimento, mas é interessante e até porque hoje em dia é uma coisa que se vê cada vez mais, a publicação de artigos na internet ligados ao scouting ou à análise, e por isso acho que foi uma boa história por acaso. Eu tinha aqui uma outra questão que é a seguinte. Disse-nos que que agora está a fazer mais scouting para aqui a América do Sul, certo? E, e, e faz essa observação como? É que análise, observação direta, observação indireta. Se a observação indireta se faz pelo Instat, o iScout, se também recorre a alguns contactos na América do Sul, alguma parceria com possíveis empresários, como é que você essa, faz e consegue gerir essa situação? Eu quase que já deu a resposta para mim, porque os vários exemplos que foi dando foi basicamente o que acontece. Não, lá está, eu voltando um bocadinho atrás, eu mudei para estas funções em dezembro de 2019 e, portanto, só tive o prazer de ter a possibilidade de ver jogos ao vivo durante menos de 3 meses, dado o confinamento, depois logo ali no início de março. Meio de março. Nessa altura, a minha prioridade, até porque via acima de tudo jogos do futebol português, era ver jogos ao vivo. Eu posso dizer que ao fim, pronto, este número nunca mais me esqueço, ao fim de 60 dias de trabalho, tinha 69 jogos ao vivo. Portanto, há muitos dias que é 2, 3 jogos, sub-23 de manhã ali, à tarde Primeira Liga acolá, mais ao fim da tarde outro. Pronto, isto acontecia com frequência. Porquê? Porque lá está, os primeiros meses a prioridade foi dada à minha realidade, ao futebol português e acompanhar jogos ao vivo. E progressivamente, Espanha, pronto, posso confidenciar, não há qualquer problema. Espanha é outro dos mercados que acompanho, até por razões óbvias. E comecei a ver também jogos de futebol espanhol mais através de vídeo, embora também alguns ao vivo. Fui 2 vezes a Espanha, pronto, fazer aí uns quantos quilómetros de carro, ver jogos, tanto no País Basco, no Mirandés, como no Riazor, na Corunha, como no Valladolid, pronto. Vários jogos de primeira e segunda liga espanholas. E a ideia do departamento de scouting do Blackburn seria progressivamente viajar mais para a Espanha, mas já mais para ver que a maior parte dessas viagens fossem já para ver alvos, não é alvos definidos, mas é jogadores já identificados previamente através de vídeo, e aí sim, de facto, Instat e o iScout são as duas ferramentas que utilizo maioritariamente. Pronto, para ver jogos servem os dois, às vezes também quando há um jogo, porque acontece com frequência, se estamos a ver um jogo e por algum motivo estou a analisar mais o ponta de lança, porque ele nos primeiros 15, 20 minutos estava a mostrar grandes qualidades, a ligar o jogo, muita mobilidade, muito forte a atacar a profundidade, pronto, alguns destes fatores, ou até todos, e começa a seguir o ponta de lança, mas depois a verdade é que ele nos 90 minutos fez um remate. É impossível aferir da qualidade dele a nível de finalização através de um remate, quer no aspecto técnico, quer no aspecto mental. E portanto aí depois também recorro ao iScout para através de clipes específicos, tentar complementar algo que tenha ficado em déficit na análise do jogo propriamente dito.
Atenção, aqui quero, se calhar podia ser uma pergunta futura, mas ponho já aqui um à parte. A política de como nós fazemos o scouting, eu sei que há gente que concorda, há gente que discorda, mas é assim que é, e portanto é assim que está definida, e portanto é essa que eu sigo, que é, nós normalmente vemos um jogo, escolhemos alguns jogadores desse jogo, em média 3, posso dizer, às vezes menos, às vezes mais, normalmente 3 ou mais, é raro ser menos. Escolhemos 3 ou 4 ou 5 jogadores desse jogo, pronto, que estamos a gostar, e vamos tirando notas deles e fazemos um relatório de cada um deles. Normalmente é esse o formato, e portanto fica cada jogador. Podem dizer assim, mas então fica um relatório sobre um jogador, mas é só baseado num jogo. É uma verdade, tem essa limitação. Mas ao mesmo tempo, quando esse jogador é visto um jogo em setembro, outro jogo em novembro, outro jogo em dezembro, pronto, depois ao fim e ao cabo acaba por ter o comportamento dele em vários jogos separados. Portanto, em vez de ser um conjunto de clipes, em dezenas de clipes com um determinado tipo de movimentações, ou a finalizar, ou a receber, ou a fintar, pronto, são jogos completos. Pronto, vale o que vale. E eu, entretanto, perdi-me cá, já sei onde é que ia. E pronto, e de facto o que estava previsto antes do Covid aparecer, era de facto começar a ir mais vezes à Espanha para ver os jogadores identificados ao vivo, e depois posteriormente, ainda durante a época passada, já numa fase mais final, a mesma coisa com o futebol italiano, que agora já não é, mas na altura também era um dos países que eu tinha a meu cargo. E agora o procedimento para a América do Sul, esquecendo aqui o Covid, se é que é possível, seria inevitavelmente o mesmo, ou será inevitavelmente o mesmo. Eu posso dizer que, pronto, os países que sigo na América do Sul, e não só, também tenho futebol chinês, portanto tenho aqui vários países fora da Europa. Pronto, comecei muito recentemente, por causa das alterações às regras de transferências saíram ali a meio de dezembro, mais ou menos. Portanto, toda esta adaptação foi feita muito recentemente. Mas, à partida, vamos pensar que isto vai ficar tudo bem daqui a uns meses. À medida que vamos tendo jogadores identificados com um relatório, 2 relatórios, depois nós tentamos sempre fazer um certo cruzamento, e portanto, quando há jogadores identificados por mim, há um ou outro colega meu que também vê um jogo deles, assim como eu sou chamado a ver jogos de jogadores que eles identificam na Bélgica, ou nos Países Baixos, ou na Alemanha, pronto, que são países que eu não acompanho, e portanto tentamos sempre cruzar mais do que uma análise, mais do que uma pessoa a analisar o mesmo jogador, até ele de facto ser apresentado à equipa técnica. O ideal, pronto, e aqui tentando voltar um bocadinho mais à pergunta, o ideal é sempre a análise direta, e nós tentamos ao máximo evitar contratar jogadores que não tenham sido vistos ao vivo. E posso dizer que tenho quase a certeza que isso até agora aconteceu com todos os jogadores. Isto porquê? Porque, e agora vou-me esticar um bocadinho mais noutra parte da resposta. O Blackburn é um clube muito, mas mesmo muito tradicional. Eu posso dizer que entre novembro de 2017 e dezembro de 2019, portanto, quando estive lá fisicamente, de todos os elementos de staff da equipa principal, eu era o único não britânico, e jogadores, nesse período de tempo, tivemos um guarda-redes espanhol, que entretanto saiu para o Brentford já há 2 anos, um guarda-redes meio suíço, meio canadiano, e um médio. E tínhamos um avançado sueco quando lá cheguei, e contratámos um médio alemão, o Lewis Holtby, com certeza que alguns de vocês se lembram do Tottenham. Pronto, isto são os 4 jogadores não britânicos que estiveram no plantel do Blackburn no espaço de mais de 2 anos, em 3 épocas diferentes. Portanto, só por aqui dá para ver o quão fechados para o futebol inglês e para si mesmo é o clube. É um clube, e depois isso tem a ver também não só com o facto de estar no Championship, e portanto os clubes da Premier League normalmente têm outro tipo de abertura, também têm outro tipo de necessidades e outro tipo de capital, como também o facto de ser no norte de Inglaterra,
Não é mesmo lá no norte-norte-norte, mas já é considerado no noroeste da Inglaterra. E, portanto, são zonas mais, um pouco também como cá, são zonas mais conservadoras e, portanto, lá está, menos abertas a outras realidades. O desenvolvimento do scouting para a Europa primeiro e agora para o resto do mundo, com as tais mudanças nas regras, aconteceu com a minha mudança de funções. Na altura também entraram mais algumas pessoas noutros países, pronto, que entretanto penso que já não estão ligadas ao clube, mas penso que deslocado sou só eu neste momento, mas alguns dos scouts que temos em Inglaterra a tempo inteiro, como eu, portanto, nós scouts propriamente ditos somos 4, e cada um deles tem vários países também pelos quais são responsáveis e, portanto, conseguimos cobrir agora a Europa e parte do mundo muito, pronto, com alguma profundidade. Mas isso só acontece, lá está, há 13, 14 meses. E, portanto, obviamente não há aqui ainda um histórico muito grande. E a abertura para jogadores europeus, para os jogadores estrangeiros, é muito recente e a quantidade de informação só agora começa a ser, só neste mercado de verão que passou, é que já sentimos que realmente tínhamos algumas opções e agora em janeiro mais ainda. Agora em janeiro posso dizer que os jogadores que têm sido apresentados à equipa técnica, mais de 50% jogam fora de Inglaterra. Vamos dar ali a palavra ao Eurico, que já levantou a mão e será o nosso primeiro participante a fazer uma questão. Força. Ok, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de participar. Gostava de perguntar ao Bruno que importância dá à estatística na observação, até porque temos aí agora alguns exemplos, digamos, extremados, não é? O Brentford, que é tudo por base na estatística, o Midtjylland, salvo erro, ou o Nordjylland, o Midtjylland, acho que é o Midtjylland. Que importância dá à estatística se quando um jogador é referenciado, sem ainda o ter visto, se procura a estatística primeiro ou se quer ver o jogador, seja em vídeo, seja ao vivo, se tiver essa possibilidade, e depois, dentro do possível, explicar a rotina de um scout a tempo inteiro. Quando digo a rotina, não quero saber a que horas se levanta e essas coisas, mas quantos jogos vê por dia, se são jogos completos, se faz um apanhado de alguns momentos, porque teve referência de alguns jogadores que a equipa partilhou, se elabora logo o relatório. Eu percebi que vê o jogo e que seleciona logo 3 ou 4 jogadores e depois faz um relatório. Se esse é um relatório, digamos, primário, intermédio, ou se depois já é um documento mais perto do final. Pronto, eram estas as curiosidades. Obrigado pela pergunta. Eu tenho pouca capacidade de reter. Portanto, qual foi a primeira pergunta, se não se importa repetir, porque agora comecei aqui a escrever sobre a segunda para não me esquecer e a primeira passou-me. Era as rotinas, não era? A estatística, a importância. A estatística, sim. A famosa estatística. Pronto, então é assim. Eu peço desculpa que aconteceu-me aqui qualquer coisa, eu não ouvi nada do que disse, Bruno. Desculpa que isto Não, mas não perdeu nada de importante, porque eu estava perdido, que comecei a apontar sobre a segunda pergunta e depois já não me lembrava da primeira e estava aqui a pedir ajuda. Pronto, depois é que me relembraram que era sobre a estatística. Pronto, então começando pelo início. Estatística. Eu vou ser a pessoa mais incoerente da história agora. Eu adoro estatística. Sempre gostei imenso. Quando era miúdo, sempre aprendi os números muito rápido e adorava fazer contas de cabeça, tipo Chrome. Mas, e posso dizer que quando entrei na universidade, a minha opção a seguir a desporto era estatística. Portanto, estou aqui a pôr já este contexto para que as pessoas percebam que eu gosto de estatística. Mas que não a usa no scouting. Mais ou menos isso. Em segundo lugar, também dizer que quando comecei a trabalhar a 100% num clube, portanto em exclusividade, aí já foi no Benfica,
Basicamente, todo o período do Jorge Jesus lá na primeira passagem, entrei já a meio da primeira época dele, saí ainda durante a última época dele, portanto, mas estive ali basicamente nas épocas dele lá, portanto, isto para ajudar a dar um contexto. E uma das responsabilidades que eu tinha, neste caso era mesmo minha e, portanto, sinto-me à vontade para falar sobre ela, era o relatório, porque lá está, porque ali não era scouting, era mais na parte da análise e observação, e uma das responsabilidades que tinha era, após cada jogo em casa, dado os softwares que tínhamos instalados no Estádio da Luz, produzir um relatório, como eu digo em jeito de brincadeira, aquele relatório que saía automático com 80 e tal páginas, só não dizia o número de gotas de suor que cada jogador tinha transpirado. E, portanto, eu tinha que trabalhar aquela estatística, tentar ao máximo, porque números são números, e, portanto, tentava sempre tirar a interpretação daqueles números, relacioná-los com jogos anteriores, eventualmente até com jogos do mesmo género, contra o mesmo tipo de sistema tático, contra o mesmo tipo de modelo de jogo. Pronto, porque obviamente relacionar um jogo em casa com o Futebol Clube do Porto não é a mesma coisa que relacionar um jogo em casa contra o FAF para a Taça de Portugal ou a Taça da Liga, pronto, com o devido respeito pelos clubes. E portanto, ou seja, durante muitos anos, obviamente tinha a parte de análise de adversários e tal, como éramos 5 lá no departamento, mas nos jogos em casa, naqueles 2 dias seguintes, eu só estava focado no relatório. E, portanto, tinha muito trabalho estatístico nesses dias. Posto isto, não uso a estatística para nada. Quase nada. Não, é assim, é por uma questão... Se o dia tivesse 30 horas, usava. Porque eu gosto. Mas gosto da estatística para quê? Para dar suporte ao que é visto. Não me diz nada e agora, voltando ao tempo que estava no Blackburn, ainda na parte de análise, tivemos ao longo do tempo várias vezes Instats, outras companhias, pronto, que nós nunca chegámos a usar, a fazerem a apresentação dos produtos deles a nós, ao departamento de análise na altura, que era o que eu fazia parte, e a outros departamentos do clube. E quando mostravam rankings de jogadores e disto, e os jogadores, o jogador que está melhor no ranking nesta categoria e em segundo e em terceiro, eu sempre tive dificuldade em relacionar aquilo com qualidade. Porque em cada top 10 de qualquer categoria está efetivamente se calhar o melhor jogador ou um dos melhores jogadores do campeonato naquela posição ou naquelas características específicas. E se calhar o segundo também lá está, mas depois pelo meio, e às vezes até em primeiro lugar, estão jogadores com muitas limitações, se calhar não naquele item especificamente, mas depois com muitas limitações. E a estatística suporta, e para mim é positiva, atenção, não quero estar aqui a ser mal interpretado, mas serve para suportar, ou seja, eu uso-a como vejo o jogo, portanto, no jogo só uso o olhómetro, é a única coisa que utilizo. E depois, obviamente, normalmente a posteriori, quase sempre a posteriori, muito bem, vou ver o que é que aquele jogador fez, porque se um jogador é extremamente dominante no jogo aéreo, num jogo, salta de cabeça, ganha, encosta com o peito e ganha sobre o adversário, portanto, não só tem uma grande impulsão e um bom jogo aéreo, como também a forma de fazer o approach, a preparação para o salto também acaba por ser dominante e dá aquele toque no adversário que o limita. Muito bem, tem muito sucesso naquele jogo. E às vezes tenho interesse, não o faço sempre, lá está, mais até por uma questão de tempo, mas vou muitas vezes depois ver dados para tentar suportar isso. E depois, e se os dados são negativos, questiono-me, e às vezes no relatório meto, neste jogo ele foi muito dominante, porque se calhar pode não ser sempre. Pronto, e às vezes até tento perceber, ok, ele dominou tanto, o adversário, será que era muito soft? Será que não era? Pronto, e serve para questionar. Quando os dados confirmam o que foi visto pelos olhos, pela minha interpretação, utilizo os dados para reforçar. Se há um jogador, se há um médio centro que eu recomendo com uma quantidade infinita, entre aspas, de recuperações de bola, muitas interseções, e se eu digo, e se eu acho que ele tem capacidade
muito forte de leitura de jogo, de análise de situações antecipadamente, intercepta muito por ajustar muitas vezes aquele segundinho antes de outros jogadores. Muito bem, se esse jogador realmente tem muitas recuperações de bola, se é o jogador com mais recuperações de bola no campeonato, ou o segundo ou o terceiro, eu realço isso. Lá está, utilizo para dar o suporte. Porque a estatística induz muito em erro. Eu já disse, se calhar, não sei se há aqui gente que já teve comigo no passado em algum momento, se já teve, provavelmente já ouviram esta lenga-lenga que eu vou dizer agora, que é a questão da interpretação dos números poderem induzir em erro. No Benfica, lá está, naquela função que tinha, portanto, houve ali um período, na altura de Vilas Boas, Vítor Pereira, ali nos primeiros anos desta década, que o Benfica não ganhava, em casa ao Porto. Pronto, não é que costumo ganhar muito à mesma agora, mas na altura também lembro de uma derrota com o 3-2 com o Vítor Pereira, com o Vilas Boas nem vale a pena falar. Pronto, nesses anos, estou a falar destes treinadores mais para contextualizar a nível de anos. E nesses jogos, o nosso número de cruzamentos, e obviamente normalmente cruzamentos pressupõem algum volume ofensivo, embora isto pode ser, pode não ser, não é? Mas tendencialmente sim. E em todos esses jogos tínhamos 20, 25 cruzamentos, 27. Era sempre um número que não fugia muito aos valores contra qualquer outra equipa do campeonato. E o número de vitórias, durante 2 ou 3 anos, foi inexistente, não me falha a memória. Depois veio aquele jogo que o Benfica ganhou 2-0 ao Porto, com o Eusébio tinha morrido poucos dias antes, portanto, na época 13-14, se não me falha a memória, e o Benfica ganha 2-0, com golos do Rodrigo e do Garay, e foi um 2-0 super tranquilo. Não vou dizer que podia ter sido mais, podia, mas também nem se justificava muito, mas foi um 2-0 super calmo, super controlado, e nesse jogo fizemos 4 cruzamentos no jogo todo. Quem olhar para isto pensa, isto de antes carregavam e tal, e não sei o quê, e se calhar faltava finalização, lá está. E aqui vou falar um bocadinho contra o futebol inglês. Número de cruzamentos, 20 e tal, 20 e tal, 20 e tal, é porque não temos finalizadores. Pronto. É logo direto a relação. E enquanto neste caso foi diferente. Neste caso, no jogo tivemos 4 cruzamentos. Tivemos um volume ofensivo tão grande como em qualquer outro jogo. Não foi uma questão de jogar em contra-ataque, apanharmos a ganhar 1-0 e depois... Não, foi mesmo uma questão puramente estratégica. Também, não só para aquele jogo, mas a própria equipa já vinha a jogar com os 4-4-2 do Jesus ao longo dos 6 anos. Não vou falar de agora, pronto, agora não tenho o mesmo conhecimento, mas nos 6 anos que o Jorge Jesus lá teve, na primeira passagem, todos os 4-4-2 ao longo daqueles 6 anos foram diferentes uns dos outros. Desde um losango, quase losango, meio torto na primeira época, com o Di Maria, com o Ramírez, e com o Aimar e com o Javi Garcia, até 4-4-2 praticamente puros, ou até esse 4-4-2 em que na altura era o Nico e o Markovic, que eram quase números 10 os dois. Portanto, eram 2 médios defensivos, entre aspas, um 6 e um 8, e depois 2 alas que eram quase números 10. E a largura era muitas vezes dada pelo Rodrigo e pelo Lima na frente. Portanto, ou seja, a dinâmica era outra. Se analisarmos, se formos apenas para o número de cruzamentos, isto pegando num dado estatístico, que é o que me lembro da altura, portanto já passaram 7 anos, portanto obviamente não me lembro de outros dados, mas utilizo este exemplo muitas vezes e por isso é que me recordo sempre dele. Se nos focarmos apenas nos dados estatísticos, podemos tirar ilações de como foi o jogo completamente distorcidas. E a mesma coisa serve para a análise individual, na minha opinião. Acho que suporte, acho que é importante para nos fazer questionar ou para suportarmos, como eu disse há pouco, darmos suporte à nossa observação, mas não pode passar de um complemento. E aqui o exemplo que deu e bem do Brentford, não sei até quanto eles fazem isso de forma tão firme, pronto, vale o que vale,
Mas acaba por ser a mesma influência, porque o Brentford tem uma enorme influência dinamarquesa, o treinador principal é dinamarquês, e provavelmente os dois casos que ligou, no fundo, se calhar são mais um do que dois. Há ali muita ligação. Percebo o que diz. Não sei se nós dissemos para se quisessem levantarem a mão ou intervirem, não sei se alguém terá outra questão ou não. Se ninguém tiver, deixo uma no ar para depois quando o Bruno responder, até porque o Bruno já fez referência mais que uma vez ao Porto e ao Benfica e aos tempos que trabalhou. Não querendo, se calhar, entrar em pormenores que não podem ser falados assim, mas quais, tendo à partida que são dois dos maiores clubes, com todo respeito por todos, a nível nacional, quais as diferenças de dinâmicas e metodologias de trabalho dentro de cada um? Sabe que no Futebol Clube do Porto não posso responder muito a isso porque a forma de trabalhar na altura não era profissional e, portanto, não tenho conhecimento suficiente para falar da abordagem que fazem ou que faziam, e ainda para mais já está muito perdida no tempo, estamos a falar entre 2008 e 2010. Não posso fazer muito essa comparação. E no Benfica também não trabalhei na área do scouting, conheço as pessoas, ou reconheço as suas competências, mas não sei exatamente a forma como trabalham. Posso dizer que no Porto, o que era muito valorizado, e deduzo que continua a ser, e também deduzo que no Benfica ou seja, porque faz parte normalmente dos critérios dos grandes clubes e não só, acho que todos os clubes que trabalham bem, um critério fundamental era o cérebro. O cérebro era a capacidade de interpretar o jogo rápido e bem. Acho que é transversal a todos os clubes e era algo que era sempre muito valorizado porque é isso que leva à tomada de decisão. E a tomada de decisão, muitas vezes, dizemos aquele jogador joga ali no Rio Ave ou no Tondela, o gajo tem muita qualidade, mas ali a definição é aquela coisa. E se calhar o que define bem, o que define os jogadores que estão no Tondela, dos jogadores que estão no Benfica, ou no Sporting, ou no Porto, ou no Braga, quero juntar o Braga aqui também, se era o que separa é depois aquela definição final, aquela tomada de decisão quando só há um meio segundo ou 0,2 de segundo para pensar e a execução tem que ser perfeita, seja a tomada de decisão que não é tão boa, seja a execução que falha por um bocadinho, são essas questões que marcam. E agora vocês podem me dizer, mas a tomada de decisão, a capacidade de ler o jogo, se calhar aprende-se, né? E obviamente que sim, mas ainda assim, partir de um ponto alto, logo à partida, a nível de velocidade de decisão, e qualidade na mesma, obviamente, é um ponto de partida fundamental. E acho que isto até é transversal, como eu disse há pouco. É uma resposta algo curiosa porque acaba por estarmos a falar de observar um jogador e se calhar não dar, como é que eu vou dizer, tanto ou mais importância a aspectos técnicos, por exemplo, ele fazer uma grande finta, ter uma grande finalização, a ser um jogador rápido, mas mais a aspectos táticos, isso muitas vezes faz a diferença e temos, por exemplo, no CNS, então temos inúmeros exemplos de jogadores com bastante qualidade técnica, mas que por vezes no último terço a tomada de decisão não é a melhor. Sim, verdade. O aspecto técnico, claro, atenção, claro que conta e a relação com bola também é fundamental. Há aqui muitos fatores que são valorizados, mas sem o item que eu estava a referir, fica logo tudo muito comprometido à partida. E já agora que estamos nesta questão, neste contexto, o Bruno
desmontando o Bruno de scout do Benfica, de Porto, de Blackburn, o Bruno, enquanto apreciador de futebol e quando estava um jogo, que características procura? Porque sabemos que depois cada clube trabalha o seu contexto e a necessidade do plantel, mas quais são se calhar, as características que mais gosta e que mais aprecia num jogador? Aqui parece que me estou a defender, mas não. Vou reforçar o que dei na minha resposta anterior. Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque acredito nisso. Portanto, ou seja, valorizo imenso a capacidade de decisão e a velocidade de decisão, porque para mim são fatores imprescindíveis para um sucesso consistente. Esse é o fator número 1, não vale a pena alongar muito mais, porque pronto, já o dei na resposta anterior. Em segundo lugar, também ainda encontro um bocadinho ao que disse anteriormente, mas posso divagar um bocadinho mais sobre isso. Tem a ver, lá está, com que eu sei eu sei que tipo de estímulos o jogador que eu referencio, caso seja contratado pelo Blackburn, eu sei que tipo de estímulos é que ele vai ter. E sei que a nível nós identificamos 4 áreas que acho que são mais ou menos aceitos, claro, aceitos no sentido de serem normais, não vou surpreender ninguém, que é a questão física, a questão mental, a que nós consideramos atitude, a questão reading of the game, portanto a capacidade tática, se calhar no fundo, e a parte técnica. Gosta ou não se gosta, é assim que está estruturado, pronto, e a Inglaterra são muito analíticos e, portanto, obviamente a estruturação das coisas não podia fugir muito disto. Pronto. E tenho noção que quando um jogador, se contratarmos amanhã um jogador ao Portimonense, eu sei que quando ele chegar à Inglaterra vai ter muito estímulo físico, muito estímulo para as questões de atitude, até porque temos um treinador que valoriza muito o compromisso, a atitude, trabalho de equipa, capacidade de trabalho, e com isto não estou a dizer que é jogador do grito e de vamos lá e coisa, nada disso até. É um treinador, e aqui estou à vontade, ele não está aqui, nem ninguém aqui vai falar com ele, portanto não estou a puxar o saco a ninguém, mas é um treinador com um bom conhecimento do jogo e que, como ele próprio diz, não quer atletas, quer footballers, quer jogadores que saibam mexer na bola. Pronto, e as transformações na nossa equipa de 2017 para cá não há comparação, tínhamos jogadores praticamente só para futebol direto e pouco mais, e neste momento o nosso estilo é completamente outro. Mas posso dizer que das 4 divisões da Inglaterra somos, com algum avanço, a equipa que fez mais remates à baliza esta época, com 133. A segunda equipa tem 123. Pronto, e apesar de estarmos a meio da tabela, pronto, temos algum volume ofensivo. Mas eu sei perfeitamente que porque não é essa a cultura lá, a parte tática, a parte cognitiva não vai ser tão trabalhada como outras. Mesmo com o treinador principal a dar importância a isso, vou falar de forma muito frontal, a qualidade do treino não potencia questões táticas de forma acentuada. E, portanto, eu sei perfeitamente que e agora usando mesmo todas as letras, se eu mandar para lá, entre aspas, um jogador burro, ele daqui a um ano vai continuar a ser burro. Não vai, e vai melhorar pouco. E vai fazer o quê? Vai fazer com que tenha insucesso. E depois, por inerência, Bruno, o que é que estás a fazer? Quem é este gajo? Não. Pronto. E é um bocadinho por aí. Portanto, não só acreditar que aquele fator é o mais preponderante, ou pelo menos um dos mais, mas acho que o mais preponderante, como também saber que poderá ser o menos potenciado no nosso contexto. Já agora, eu para não eu pus-me aqui a olhar para os apontamentos, que eu deixei metade da resposta da pergunta do Eurico, Mateus, por responder. Se puder responder, ele perguntou-me ainda rotinas e jogadores selecionados. A minha rotina é muito fácil.
levanto-me às 9 da manhã e às 9h01 estou no trabalho, porque é do quarto para a sala e, portanto, é muito fácil. Tirando quando ia aos estádios, obviamente era diferente. Neste momento, pronto, é muito fácil em termos logísticos. E depois, em termos de quantidade de trabalho, o ideal, o que tentamos sempre, o que está preconizado, mas quer dizer, acaba por nunca ser cumprido porque aparecem outras coisas, é tentarmos ver 10 jogos por semana e, portanto, se em média fazemos 3 relatórios por jogo, fazemos relatórios sobre 30 jogadores. E isso é um relatório final, sim, sobre cada jogador. Só que os relatórios vão acumulando. Ou seja, cada jogador, a determinada altura, tem 1, 2, 3, 4, 5 relatórios. Posso falar de um jogador que saiu agora recentemente, portanto vou cometer uma confidencialidade, mas ele saiu, portanto já não está no nosso horizonte. O Oleg, do Passos de Ferreira, agora do Olympiacos, a primeira vez que o vi estava cá há uma semana ou duas, porque ele na época passada não começou como titular, depois ali em dezembro, janeiro, começou a ganhar a titularidade no Passos de Ferreira. E eu apanhei num jogo, acho que o primeiro jogo que vi foi em Portimão, portanto, Portimonense Passos de Ferreira, portanto, é só ir ver a data, deve ter sido de finais de dezembro ou início de janeiro. E gostei imenso. E nesse mesmo mês fui ver de novo um Portimonense Famalicão. E aí, um Passos de Ferreira Famalicão, da Taça, se não me engano. Eu esse, por acaso, nem lembro se ele jogou-se não, mas pronto, daí para a frente tentei apanhá-lo várias vezes. E a partir daí, obviamente, o Oleg, no espaço de um ano, quer na época passada, quer já ao longo desta época, tem 5 ou 6 relatórios acumulados. É um jogador que foi altamente referenciado, com quem, pronto, manifestámos interesse, até junto do empresário, pronto, mas incomparável para nós. Porque depois agora pondo aqui um extra, todos estamos habituados a clubes da Premier League, 200 milhões de transferências de televisão que ganham e depois compram este por 20, este por 30, este por 40. Nós este ano gastámos 500 mil euros em contratações. Nos outros 2 anos gastámos mais. Posso dizer que portanto, no verão de 2018 gastámos aproximadamente 6, 7 milhões. No verão de 2019 gastámos 5,5 e este ano meio. E portanto, nesses 5, 6 já foi assim um bocadinho esticado. Portanto, não há orçamento para grandes coisas. E a partir do momento em que nos pedem 3, 4 milhões por um jogador, adeus, até à vista, não é? Pronto, portanto, estamos sempre muito limitados, pelo menos nesta fase, estamos sempre muito limitados. A nível de jogadores selecionados, eu tento sempre fazer um trabalho prévio, quando vejo o 11 inicial de cada equipa, seja no estádio, pronto, no estádio às vezes custa um bocadinho mais, é estar ali antes do jogo começar, tentar pesquisar sobre os jogadores. Pronto, em casa obviamente é mais fácil, mas tento sempre fazer um trabalho prévio mais para excluir, porque acima de 28 anos evitamos contratar, e isto tem a ver, pronto, assim por ser jogadores, não é por estarem velhos e gastos e já não prestarem, não é isso, mas é porque não têm perspectiva nenhuma de valorização e portanto é complicado. Pronto, o investimento é sem retorno, não é? E depois tento sempre, ou tentava até há pouco tempo atrás, excluir aqueles jogadores que eu sabia que não eram hipótese, porque nunca iriam poder jogar em Inglaterra. Isso, por exemplo, no futebol português acontecia em relação ao jogador brasileiro, ao sul-americano, e a maior parte dos africanos também. Porquê? Porque não tinham licença de trabalho. Lá está, havia as regras de terem que ser internacionais para os seus países, ou de terem, e de forma consistente. E, portanto, eu recordo no ano passado, lá está, até acho que foi o jogo que eu estava a referir, de ir a Portimão, ver um Portimonense Passos de Ferreira, e do Portimonense não vi ninguém, porque do 11 inicial ou eram jogadores já com 20 e muitos, 30 e poucos anos portugueses, ou eram brasileiros.
pronto, e aqui com muita pena minha e acima do se deles, na altura, não valia a pena, porque eram jogadores que não teriam qualquer hipótese de ser contratados por não poderem trabalhar em Inglaterra. Agora as coisas mudaram, portanto, e já é diferente. Mas tento sempre fazer essa exclusão e tentar perceber quais são os jogadores que à partida... eu esta semana vi um jogo do Brasileirão e pronto, e nessa análise que fiz, uma das equipas não tinha nenhum jogador abaixo dos 26 anos. Eu, ok, a equipa brasileira até pensei que fosse muito normal ter vários jovens, mas não tinha tudo de 26 anos para cima. Pronto, e obviamente vi pronto, os 26, 27, 28, ali no fundo uma pré-seleção, olha, este é capaz de... Vou tomar mais atenção a este central, a este médio centro, àquele extremo, pronto, são jogadores que podem encaixar um pouquinho melhor o nosso perfil. E depois o adversário tinha um jogador de 18 anos. E eu, se calhar vou tomar atenção a este gajo. E foi assim um bocadinho que selecionei. Portanto, isto porquê? Porque os nossos relatórios, o objetivo de fazermos relatórios, obviamente, é encontrarmos bons jogadores e portanto, fazer relatórios positivos. O que interessa é encontrarmos bons jogadores para contratar, mas os maus relatórios também fazem parte. E são importantes, porque se de hoje à manhã eu, ou até alguém que me substitua no futuro, ou um colega meu que é chamado a ver um jogo, por exemplo, nem vou mais longe, o futebol italiano era meu até há 15 dias atrás, agora passou para outro colega meu. Esse meu colega vai ver o Francesco e não sei de onde. E grande jogo, este gajo, e faz um relatório, mas depois vai saber, e eu tinha feito 2 relatórios maus, em que tinha dito que ele não tinha compromisso nenhum, tinha empurrado o árbitro, pronto, já estou a exagerar, claro, não é? Mas que tinha mandado o treinador não sei para onde, portanto, um somatório de maus comportamentos, de falta de compromisso, de erros táticos, pronto, etc. Falta de endurance, se calhar. Pronto, estou aqui a tentar dar exemplos diversos. E, portanto, se calhar, a seguir, temos um relatório positivo, mas temos 2 negativos. Então, calma lá, se calhar, afinal, não vamos cair aqui no erro. E, se calhar, podemos tentar vê-lo novamente, mas está marcado por aqueles 2 relatórios negativos. Portanto, isto também ajuda-nos a filtrar aquilo que é porque todos os jogadores fazem grandes jogos. Fazer grandes jogos várias vezes, consistentemente, é que já é diferente. Não é? Peço desculpa pela demora na segunda parte da resposta. Obrigado, não há problema. Obrigado. Também já vamos um pouco depois de 1 hora. Não sei se ainda alguém vai querer colocar outra questão. O Eurico pode colocar outra à vontade, ou qualquer outro participante. Se não quiserem, se quiserem, aproveitem agora. Se não quiserem, se calhar também íamos dando por terminando, para também não tirarmos mais tempo de análise e de observação ao Bruno. Hoje o tempo é curto, mas é por outra razão. É que eu estou em mudança de casa e hoje espero que a polícia não me apanhe a mudar móveis, mas ando a mudar móveis de uma casa para a outra e, portanto, agora acho que é assim. Pronto, então, mais uma razão. Se não tivermos mais nenhuma pergunta da nossa parte, da Forma Sports, agradecer ao Bruno esta hora que esteve aqui connosco. Acho que se o objetivo era uma conversa informal, foi muito boa podê-lo ouvir a falar sem filtros, vamos dizer assim, e conseguir tornar isto um pouco acima de uma conversa de café, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui hoje. Eu, pronto, também para concluir, eu é que agradeço, obviamente, e mostro desde já disponibilidade para participar noutros tipos de questões como esta, que para mim são ótimas. Foi pena não entrar mais gente. Quanto mais isto fosse um debate, melhor. Mas pronto, não se fez assim. A paciência fica se calhar para a próxima. Mas pronto, mostrar a minha disponibilidade para ajudar, para partilhar aqui convosco. E pronto, e desejo obviamente de boa sorte com esta forma de interação. E que seja um sucesso. Obrigado. Certamente, e pode contar com isso, que o convidaremos mais vezes e que estará aqui mais vezes connosco para qualquer tipo. De facto, pronto, é pena, mas também o sábado de manhã, se
calhar foi duro para alguém, mas uma próxima vez correrá melhor, de certeza. Então, muito obrigado. Ok. Um resto de bom dia a Obrigado. todos e bom Obrigado fim de também. semana.